Clara manteve a caneta entre os dedos por alguns segundos, depois que o homem do outro lado da mesa apontou onde faltava a última assinatura. Ao lado dela, Sofia balançava os pés sem alcançar o chão e apertava contra o peito uma mochila azul que parecia grande demais para o corpo de 12 anos. O ex-marido já tinha assinado. Ele empurrou a folha na direção de Clara e olhou para o relógio. É só isso. Depois cada um segue a própria vida. Clara levantou os olhos. Engraçado você falar como se fosse simples. Eu não falei que é simples. Falei que acabou. Ela não respondeu. Assinou. Quando fechou a caneta, ele inclinou o corpo na cadeira. E você vai ficar onde já resolvi. Clara. Eu tô perguntando onde. Sofia parou de balançar os pés. Clara percebeu. Num apartamento alugado. Que apartamento? Um que cabe no que eu posso pagar. O ex-marido ficou alguns segundos olhando para ela. Não havia grito naquela sala. Não havia amante entrando pela porta. Copo quebrado nem escândalo de novela. E talvez por isso doesse mais. Aquele casamento tinha acabado do mesmo jeito que vinha morrendo havia anos com frases práticas. Se faltar alguma coisa para Sofia... Você me liga, ele disse. Clara dobrou a cópia dos documentos e guardou dentro da bolsa. Para Sofia. Eu ligo. Ele entendeu. Você não precisa transformar isso numa disputa. Eu também não quero. Então não complica. Clara quase riu. Durante 15 anos. Toda vez que ela tentava voltar a trabalhar, estudar ou simplesmente fazer alguma coisa que fosse dela, aquela mesma frase aparecia. Não complica. Quando Sofia era pequena, não era hora. Quando a menina entrou na escola, o marido precisava viajar muito. Quando Clara encontrou uma vaga num escritório de arquitetura de interiores, o salário não compensava a mudança da rotina da casa. Quando tentou vender 2 peças de mobiliário que tinha restaurado sozinha, ele chamou aquilo de passatempo. Não complica. Clara passou a mão pela alça da bolsa. Vamos. Filha. Sofia desceu da cadeira. O pai se levantou. Eu levo vocês. O carro tá lá fora. Você ainda tá com aquele carro, Clara encarou o homem. Ele anda? Eu sei que anda. Só tô dizendo que... Eu sei o que você tá dizendo. Sofia segurou a mão da mãe. Clara abriu a porta. Atrás delas. O ex-marido chamou Clara. Ela virou só o rosto. Ele parecia procurar uma frase melhor e não encontrou. Se isso não der certo, não espera chegar no limite para falar comigo. A mão de Sofia apertou a dela. Clara sentiu o gesto pequeno. Isso o quê? Essa tentativa de fazer tudo sozinha. Clara ficou parada por um instante. Eu passei anos fazendo muita coisa sozinha. A diferença é que agora eu sei. E saiu. No estacionamento, o calor de São Paulo subia do asfalto. O carro antigo estava entre 2 utilitários grandes, com o porta-malas tão cheio que uma das malas aparecia pelo vidro traseiro. Sofia entrou sem reclamar. Clara sentou ao volante, fechou a porta e ficou olhando para frente. Não chorou. Nem sabia se conseguiria. Sofia mexeu no zíper da mochila. Mãe, oi. A gente vai ficar bem. Era a pergunta que Clara vinha evitando fazer a si mesma. Ela colocou a chave na ignição. O motor falhou na primeira tentativa. Sofia olhou para ela. Clara tentou de novo. O carro pegou. Hoje a gente vai chegar em casa, disse Clara. Depois a gente vê o resto. A menina ficou quieta. Isso quer dizer que você não sabe. Clara soltou um pequeno riso pelo nariz. Quer dizer que eu cansei de mentir que sei tudo. Sofia pensou um pouco. Eu também não sei. Ótimo. Já somos 2. Foi a primeira vez naquele dia que as 2 sorriram. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio antigo na Vila Mariana. Tinha 2 quartos pequenos, cozinha estreita e uma janela da sala que dava para a parede lateral do prédio vizinho. A tinta estava limpa, mas havia uma marca quadrada onde algum antigo morador tinha deixado um móvel por muitos anos. Sofia entrou carregando um travesseiro. Olhou em volta. É aqui, Clara colocou 2 sacolas no chão. A palavra veio baixa. Clara demorou um instante antes de responder. Nosso enquanto o aluguel estiver pago. Sofia torceu a boca. Bem romântico. Clara riu.
Aprendeu com quem esse sarcasmo, não sei. As duas sabiam. Naquela primeira noite, jantaram pão de queijo comprado congelado e ovos mexidos, porque Clara ainda não tinha encontrado a panela certa no meio das caixas. A mesa da cozinha era uma caixa de papelão virada. Sofia comeu sentada no chão. Depois olhou para as paredes vazias e disse: "Faz eco." Clara bateu uma colher no prato. "O." Sofia repetiu o som. Por alguns segundos, mãe e filha ficaram produzindo ecos idiotas numa cozinha quase sem móveis. A vizinha de baixo bateu no teto. As duas taparam a boca para não rir alto. Só que, quando Sofia foi dormir, o apartamento mudou. Ficou grande demais. Clara abriu o aplicativo do banco. Fez a conta uma vez. Fez de novo. Aluguel. Condomínio. Mercado. Combustível. Conta de luz. O material escolar que ainda faltava. A parcela de uma dívida pequena que tinha ficado no nome dela. Havia também o valor que o pai de Sofia depositaria todos os meses para as despesas da filha. O acordo estava definido. Clara não pretendia fazer teatro de independência usando a menina como preço. Mas aquilo cobria Sofia. Não a vida inteira de Clara. Ela tinha uma reserva que aguentaria alguns meses se nada desse errado. E alguma coisa sempre dava errado. Clara fechou o aplicativo. Na parede oposta havia 3 caixas que ela ainda não abrira. Uma delas tinha sido separada por Sofia durante a mudança. A menina tinha escrito com canetinha coisas da mãe. Clara abriu. Havia livros antigos. 2 fotografias da época da faculdade. Uma régua de metal. Um estojo de lápis e um caderno de capa preta. Ela ficou imóvel. Não via aquele caderno havia anos. Sentou no chão e abriu. Na primeira página havia o desenho de uma cadeira de madeira com encosto curvo. Depois vinha uma mesa pequena, uma cômoda, um banco estofado, projetos de móveis que Clara desenhava quando ainda acreditava que trabalharia com... Ela virou outra página. No canto havia uma anotação escrita 15 anos antes. Fazer um dia. Clara passou o polegar sobre as palavras. Sofia apareceu no corredor usando uma camiseta larga. Eu achei isso no armário lá de casa. Clara fechou o caderno. Você devia estar dormindo. Você também. A menina veio até ela. Foi você que desenhou. Foi. Você fazia móveis. Eu desenhava. Restaurava alguns. Por que parou? Clara olhou para o caderno. Poderia responder de muitas formas. Porque você nasceu. Porque seu pai ganhava mais. Porque eu fui deixando. Porque ficou mais fácil acreditar que não dava. Mas nenhuma daquelas respostas era responsabilidade de Sofia. Porque eu fui adiando. A menina abriu o caderno de novo. Esse aqui é bonito. Era um criado mudo baixo, com 2 gavetas. Eu desenhei isso quando tinha 23 anos. Você era criança. Clara olhou para a filha. Obrigada. De nada. Sofia folheou outra página. Você ainda sabe fazer. A pergunta ficou no chão entre as duas. Clara não respondeu na hora. Na manhã seguinte, quando desceu para levar 2 caixas vazias até a área de descarte do prédio, encontrou uma cadeira jogada perto dos contêineres. Uma das pernas estava solta. O assento tinha uma mancha escura. O verniz descascava. Clara passou direto. Deu 5 passos. Voltou. Abaixou perto da cadeira. Testou o encosto. Madeira boa. A perna não estava quebrada. Só precisava ser encaixada e reforçada. Dona Clara. O porteiro apareceu na porta. Isso vai pro lixo. Vai. Apartamento 52. Clara tocou a lateral do assento. Posso pegar? Ele deu, de ombros. Se conseguir subir com isso, melhor para mim. 40 minutos depois, Sofia saiu do quarto e encontrou a mãe na pequena área de serviço com a cadeira no meio do chão. O que é isso? Um problema. Você trouxe lixo para casa no segundo dia. Clara ergueu a sobrancelha. Não fala assim da nossa primeira peça de decoração. Sofia se aproximou. Isso é decoração. Ainda não. Clara pegou uma chave de fenda. A menina se agachou ao lado dela. Você sabe arrumar. Clara encaixou a ferramenta no parafuso. Vamos descobrir. E talvez seja justamente aí que essa história comece de verdade.
Porque sair de um casamento sem saber como pagar o mês seguinte é uma coisa. Descobrir, no meio desse medo, que você deixou uma parte inteira de você esquecida por anos, é outra. Se você estivesse no lugar da Clara, teria coragem de começar de novo sem garantia nenhuma de que ia dar certo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora, se inscreve. Porque Clara ainda nem fazia ideia do que aquela cadeira jogada no lixo ia colocar de volta na vida dela. A cadeira levou 3 noites. Clara não tinha bancada. Então trabalhou no chão da área de serviço. Comprou só o material indispensável e usou ferramentas antigas que tinha conseguido levar da casa depois da separação. Na primeira noite, Sofia segurou uma lanterna, porque a lâmpada do espaço era fraca. Na segunda, ajudou a escolher entre 2 tecidos baratos para refazer o assento. Na terceira, ficou sentada na cozinha, fazendo tarefa, enquanto a mãe lixava a última parte da madeira. Quando terminou, Clara colocou a cadeira perto da janela da sala. Não estava perfeita. Havia uma pequena marca no braço esquerdo que ela não conseguira remover sem danificar a madeira. Mas parecia outra peça. Sofia tirou uma foto com o celular. Não. O que não tira desse ângulo? A parede tá feia. Mãe, a cadeira veio do lixo. Justamente por isso, ela merece respeito. Sofia soltou uma risada. Clara puxou um lençol branco atrás da cadeira, ajustou a posição e tirou outra fotografia. Melhor. Vai fazer o quê? Colocar para vender. Sofia olhou como se a mãe tivesse anunciado que abriria uma fábrica. Quanto Clara calculou o custo, horas e o que tinha visto em anúncios semelhantes. Disse o valor. Sofia abriu a boca. Numa cadeira do lixo. Agora você está ofendendo o meu trabalho. Eu só estou perguntando. O valor não é de onde ela veio. É do que foi feito nela. Clara pronunciou a frase e ficou parada. Sofia também. A menina apontou devagar para a mãe. Essa foi boa. Vai dormir. O anúncio ficou 2 dias sem resposta. No terceiro, uma pessoa perguntou se ainda estava disponível. No quarto. Outra ofereceu metade. Clara recusou. No quinto. O anúncio desapareceu da plataforma porque ela tinha preenchido uma informação errada. Tá vendo? Murmurou sozinha. Sentiu uma irritação antiga. Aquela vontade de abandonar antes de parecer ridícula. Abriu o anúncio novamente. Refaz. Sofia apareceu com uma banana na mão. Vendeu, não? Vai baixar o preço, não. Por quê? Porque eu fiz a conta. Boa. Clara olhou para a filha. Desde quando você virou minha consultora? Desde que a gente não tem mesa. A mãe tentou não rir. Naquela tarde, uma mulher pediu para ver a cadeira pessoalmente. Clara hesitou antes de aceitar uma desconhecida dentro do apartamento. Marcou durante o dia e avisou o porteiro. A mulher chegou pouco depois das 4. Devia ter uns 40 anos. Observou a cadeira sem tocar primeiro. Depois virou a peça. Olhou o acabamento por baixo e passou os dedos na junção da perna reparada. Foi você que fez. Foi. Você trabalha com restauração. Clara quase respondeu. Não. A palavra veio até a ponta da língua. Não. Não trabalho. Era a resposta automática. Só que Clara olhou para a cadeira. Tô voltando a trabalhar. A mulher assentiu. Tenho 2 poltronas dos anos 60 que estão encostadas há quase 1 ano. Ninguém que eu chamei quis pegar porque uma tá bem ruim. Clara ficou em silêncio. Você faria. Eu precisaria ver. Claro. A mulher pagou o preço inteiro pela cadeira. Quando a porta fechou, Clara olhou o comprovante no celular. Depois olhou para Sofia. A menina estava escondida no corredor, fingindo que não tinha ouvido tudo. Eu vi você aí. Sofia apareceu. Ela apagou. Clara mostrou a tela. Sofia deu um grito abafado e abraçou a mãe. Clara riu. Foi um abraço rápido, desajeitado. Mas quando a filha saiu correndo para pegar o caderno preto, Clara continuou olhando para o número na tela. Não era muito dinheiro. Não mudaria a vida delas. Pagava algumas compras e pouco mais. Ainda assim, havia alguma coisa diferente naquele valor. Era o primeiro dinheiro que entrava naquela casa por causa de uma coisa que Clara tinha feito com as próprias mãos em muitos anos.
Na mesma noite, o ex-marido ligou. Sofia estava tomando banho. Clara atendeu. Oi. A Sofia tá aí. Tá no banho. Ela não respondeu minhas mensagens. Deve ter deixado o celular carregando. Houve uma pausa. Ela me falou que vocês estão num apartamento pequeno. Clara fechou os olhos por um segundo. E nada. Eu queria saber se tá tudo bem. Tá. Tem espaço para ela estudar. Clara olhou para a caixa de papelão que ainda servia de apoio na cozinha. Tem. Clara. Ok. Eu conheço você. Conhecia. Ele ficou em silêncio. Não precisa fazer isso. Isso o que ficar provando que consegue. Clara segurou o celular com mais força. Eu não tô provando nada para você. Então, para quem ela olhou para a cadeira vazia perto da janela, onde até aquela tarde estivera a peça restaurada? Para mim. O ex-marido soltou o ar. A Sofia não tem que participar dessa experiência. Clara endireitou as costas. Não chama a nossa vida de experiência. Eu tô preocupado com ela. Então pergunta para ela como ela tá. Não usa ela para perguntar se eu fracassei. Dessa vez, o silêncio demorou. Quando ele falou novamente, a voz veio mais baixa. Eu nunca disse que você ia fracassar. Clara sorriu sem humor. Não precisava. Sofia abriu a porta do banheiro. Clara encerrou. Ela saiu. Depois ela te liga. Desligou antes que ele respondesse. Do outro lado da cidade, o ex-marido ficou sentado na ponta da cama do quarto, onde antes os dois dormiam. A casa estava arrumada demais. Durante a separação, ele tinha imaginado que o silêncio seria um alívio. Não era. Naquela noite, abriu uma gaveta, procurando um carregador, e encontrou um lápis de carpinteiro gasto, misturado a coisas que Clara não tinha levado. Ficou olhando para o objeto. Lembrou de uma época em que ela aparecia em casa com poeira de madeira na roupa. Antes de Sofia nascer. Ele conhecia aquela Clara. Ou pelo menos achava que conhecia. Colocou o lápis de volta na gaveta. Pegou o celular. Escreveu. Se precisar de dinheiro além do combinado. Me avisa. Apagou. Escreveu. Posso ajudar a comprar móveis para o apartamento. Apagou também. No fim, mandou apenas diz para Sofia me ligar quando puder. Colocou o telefone na mesa. Tentou voltar ao trabalho. Não conseguiu. As duas poltronas chegaram ao apartamento de Clara num sábado. Eram maiores do que ela esperava. Sofia abriu a porta e ficou olhando. Onde isso vai caber? Excelente pergunta. A motorista que tinha trazido as peças ajudou a colocar uma delas na sala. A outra ficou encostada perto da cozinha. Clara avaliou o estado. A estrutura da primeira era boa. A segunda tinha um problema maior. O braço direito balançava de um jeito que ela não tinha percebido pelas fotografias. Clara sentou no chão com a chave de fenda. Uma hora depois, o sorriso tinha sumido. Ruim, Sofia perguntou. Clara passou os dedos pela junção. Mais do que eu achei. Dá para consertar? Dá. Então pronto. Clara olhou para a filha. Você fala como se fosse fácil. Você fala isso de tudo. A frase acertou. Sofia voltou para a tarefa. Clara ficou olhando para a peça. Durante o casamento, ela tinha adquirido o hábito de imaginar o pior resultado antes de tentar qualquer coisa. Era uma proteção. Se desse errado, pelo menos ela já esperava. Naquela tarde, pegou o caderno preto. Desenhou o encaixe. Apagou. Desenhou de novo. Na segunda tentativa, percebeu que não precisava reproduzir a estrutura antiga exatamente. Poderia reforçar o interior sem alterar a aparência. Passou a tarde trabalhando. Quando conseguiu firmar o braço, chamou Sofia. Testa. E o vai. Sofia sentou com cuidado. Mexeu o braço da poltrona. Não mexe. Essa é a ideia. Você é boa nisso. Clara limpou as mãos num pano. Calma. Eu tô falando sério. Clara desviou os olhos. Ainda tem muita coisa para fazer. Sofia não insistiu, mas guardou aquela reação. Nos dias seguintes, a rotina das duas começou a ganhar uma forma estranha. Clara acordava cedo. Preparava o café, deixava Sofia na escola e seguia para entrevistas de emprego. Ela não pretendia apostar tudo numa cadeira vendida e duas poltronas.
precisava de renda. O problema era explicar 15 anos quase fora do mercado formal. Numa entrevista, o homem que analisava o currículo sorriu educado demais. Você ficou bastante tempo sem trabalhar na área. Fiquei. E como acompanhou as mudanças, Clara explicou cursos online, pequenos trabalhos que fizera ao longo dos anos e projetos domésticos. Ele ouviu. No final, agradeceu. Não ligou. Em outra empresa, uma recrutadora foi mais direta. A vaga exige disponibilidade longa. Você tem filha? Né? Clara sentiu o velho reflexo de começar a justificar a própria vida. Parou. Tenho. Pode ser um problema. Não. A mulher anotou alguma coisa. Também não ligou. Na terceira semana, Clara chegou em casa depois de outra entrevista e encontrou Sofia sentada no chão da sala, diante das duas poltronas quase prontas. Como foi? Clara deixou a bolsa perto da porta. Maravilhoso. Acho que meu talento especial é ouvir a gente entra em contato. Eles vão entrar? Não. Sofia fez uma careta. Clara sentou ao lado dela. E você? Tirei 7 em matemática. 7 é bom. Para você, é. Pro meu pai. 8 já era tragédia. Clara virou o rosto. Sofia continuou olhando para frente. Ele perguntou se eu estou estudando direito aqui. Clara sentiu uma fisgada de irritação. E o que você falou? Que, tô. Certo. Ele perguntou se eu queria passar mais dias lá. Clara ficou quieta. E você? Falei que não sei. A resposta doeu mais do que um não. Clara apoiou as mãos nos joelhos. Você pode querer ficar com ele também. Yuzai. Não precisa escolher lado. Sofia mexeu num fio solto do tapete. Vocês falam isso. Mas parece que eu estou escolhendo o tempo todo. Clara engoliu a primeira resposta. Era fácil dizer que o pai fazia aquilo. Era fácil transformar a filha em testemunha. Ela não faria. Você tem razão. Sofia olhou para a mãe. Clara continuou. A gente está aprendendo também. Seu pai é eu. Se eu fizer você sentir que precisa me proteger, você fala. Mesmo. Você vai ficar brava. Talvez. Sofia quase sorriu. Mas eu vou tentar não fazer você pagar por isso. A menina encostou a cabeça no ombro da mãe. Ficaram assim alguns segundos. Então Sofia apontou para as poltronas. Você devia postar essas. Só quando estiverem prontas. Já estão quase. Quase não é pronto. Você é muito chata. Herdou de alguém. Dessa vez, as duas riram. A dona das poltronas voltou 4 dias depois. Passou quase 10 minutos examinando o trabalho. Clara ficou em pé perto da porta, tentando não demonstrar o quanto precisava que aquela mulher gostasse. A cliente sentou numa das peças. Passou a mão pelo braço que antes estava solto. Levantou. Você fez o reforço interno. Fiz. Dá para perceber que não é original, só desmontando. A mulher sorriu. Ótimo. Clara sentiu os ombros soltarem um pouco. A cliente pagou. Antes de ir, tirou algumas fotos. Posso mandar para uma amiga? Pode. Ela trabalha com interiores. Às vezes precisa de gente para restaurar peça de cliente. Clara tentou parecer tranquila. Claro. A mulher saiu. Sofia esperou o elevador fechar. Uma amiga que trabalha com interiores. Eu ouvi. Isso é bom. Pode não dar em nada. Sofia encarou a mãe. Você faz isso de propósito. Isso o que mata as coisas antes de elas acontecerem. Clara abriu a boca. Não encontrou resposta. A menina foi para o quarto. Clara permaneceu na sala. Olhou para as marcas no chão onde as poltronas tinham ficado. A frase de Sofia continuava ali. Mata as coisas antes de elas acontecerem. No domingo seguinte, Clara decidiu fazer algo que tinha evitado desde o divórcio. Foi até a antiga casa buscar o restante das próprias coisas. O ex-marido abriu a porta. Achei que você ia mandar alguém. Tem coisa que eu preciso ver. Ele deu passagem. A casa parecia igual. Esse foi o problema. A fotografia de Sofia continuava no mesmo aparador. O sofá estava na mesma posição. Na cozinha, havia uma caneca que Clara tinha comprado numa viagem. Por alguns segundos, o corpo dela esperou uma rotina que não existia mais. Suas caixas estão no escritório.
disse ele. Clara caminhou pelo corredor. Ele veio atrás. A Sofia tá bem. Tá. Ela anda meio estranha comigo. Clara parou. Ela tá passando por um divórcio também. Oi, Zai. Sabe, ele apertou a mandíbula. Você acha que eu não me importo? Eu acho que durante muito tempo você confundiu pagar as coisas com estar presente. E você tá confundindo independência com dificuldade. Clara virou de frente para ele. Eu não vim discutir. Nemu. Então não discute. Ele abriu a porta do escritório. Havia 4 caixas. Clara começou pela primeira. Documentos antigos, livros. A segunda tinha materiais da época em que estudava. Na terceira, encontrou uma pasta grande. A abriu. Desenhos. Dezenas. Alguns ela não lembrava mais. O ex-marido ficou na porta. Você vai levar isso? Clara olhou para ele. Vu. Achei que nem lembrasse mais. Ela fechou a pasta. Eu também. Ele percebeu a poeira fina na manga da camisa dela. Você tá mexendo com restauração de novo? Clara não respondeu, imediatamente. Tô fazendo algumas peças. O homem encostou no batente. Para vender? Sim. Ele soltou uma pequena risada de surpresa. Não chegou a ser deboche. Mas Clara reconheceu o som. O que nada. Fala. Clara. Você sempre gostou disso. Só não sei se é inteligente transformar em renda agora. Ela endireitou a caixa. Por quê? Porque você precisa de estabilidade. Eu tô procurando emprego também. Então foca nisso. Clara olhou para ele. Você ainda faz isso. Okwe, decide qual parte de mim merece ser levada a sério. Ele tirou as mãos dos bolsos. Não foi isso que eu falei. Você nunca fala. Eu tô tentando ser prático. Clara deu um sorriso curto. Oi, Zai. A mesma palavra de sempre. Prático. Ele caminhou até a mesa. Você realmente acha que eu queria que você ficasse dependente de mim? Clara segurou a pasta contra o corpo. Eu acho que você gostava de nunca precisar se perguntar se eu podia ir embora. O rosto dele mudou. Pouco, mas mudou. Isso é injusto. Talvez. Clara pegou a caixa. Mas foi assim que eu vivi. Ele se aproximou para ajudar. Ela permitiu. Não precisava transformar cada gesto numa guerra. Quando chegaram ao carro, o ex-marido colocou a caixa no porta-malas e viu uma fotografia aberta no celular de Clara. Apoiado no banco. Era uma das poltronas restauradas. Foi você? Foi. Ele aproximou o rosto. Ficou boa. Clara fechou o porta-malas. Ficou. Ele esperou que ela dissesse alguma coisa. Clara não disse. Entrou no carro. Quando estava prestes a fechar a porta, ele segurou a parte de cima. A Sofia comentou que vocês ainda não compraram mesa. Clara sentiu o rosto esquentar. Ela não devia se preocupar com isso. Eu posso mandar uma? Não. É uma mesa. Clara. Eu sei o que é. Não transforma tudo em símbolo. Ela olhou para a mão dele, segurando a porta. Solta. Ele soltou. Clara fechou. Quando o carro saiu, o ex-marido ficou parado na calçada. Voltou para casa. Passou pelo escritório. Na mesa havia uma folha que Clara deixara cair. Ele pegou. Era um desenho antigo de uma estante baixa, feito à mão, com medidas nas laterais. No canto, uma assinatura. Clara. Ele observou o papel por alguns segundos. Depois dobrou com cuidado e colocou sobre a cômoda do corredor. Para entregar a Sofia na próxima vez. Mas naquela tarde, pela primeira vez desde o divórcio, uma coisa o incomodou mais do que o apartamento pequeno. Clara não tinha pedido nada. Nem dinheiro. Nem conselho. Nem permissão. E ele começou a perceber que talvez aquela independência não fosse uma fase de raiva. Na segunda-feira, às 10h17 da manhã, Clara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Estou entrando em contato por indicação da dona das 2 poltronas que você restaurou. Tenho um projeto residencial e preciso recuperar 4 peças. Você consegue avaliar? Clara leu. Sentou na beirada da cama, leu novamente. Sofia estava na escola. O apartamento estava silencioso. Clara digitou uma resposta. Apagou, digitou outra. Apagou de novo. Seu primeiro impulso
era explicar que ainda estava começando, que não tinha oficina, que precisava avaliar se tinha estrutura, que talvez não fosse a pessoa certa. Parou. Lembrou da frase da filha: "Você mata as coisas antes de elas acontecerem." Clara apoiou o celular no joelho. Escreveu: "Consigo avaliar." "Sim. Me manda as fotos e a gente combina um horário." Enviou antes de mudar de ideia. As fotografias chegaram. Uma mesa lateral, 2 cadeiras, um pequeno aparador, nada impossível. O problema veio na mensagem seguinte: "Preciso das peças prontas em 3 semanas." Clara calculou. Sozinha, sem oficina adequada. Era apertado. Aceitar poderia dar errado. Recusar significava permanecer no tamanho seguro da cadeira encontrada no lixo. Clara levantou. Foi até a sala. Na parede havia agora uma folha presa com fita adesiva. Sofia tinha feito à mão uma espécie de tabela com despesas. Vendas e materiais. No alto, escreveu: "Operação casa com mesa." Clara riu sozinha. Pegou o celular. Mandou: "Para fazer direito. Eu preciso de 4 semanas. Se esse prazo funcionar, eu aceito." A resposta demorou 8 minutos. "Tudo bem. 4 semanas." Clara ficou parada. Era o maior trabalho que tinha conseguido desde que saíra do casamento. Não resolveria a vida, mas cobriria o aluguel. Ela tirou uma fotografia da tela e enviou para Sofia. A filha respondeu durante o intervalo: "Isso, compra." A mesa Clara digitou: "Primeiro o aluguel." A resposta veio: "Adultos são muito sem graça." Clara riu. Só que havia um problema que Sofia ainda não sabia. 4 peças não cabiam no apartamento. Clara passou 2 dias procurando solução. Oficinas cobravam valores que eliminariam quase todo o ganho. Espaços compartilhados tinham horários limitados. Um pequeno depósito no fundo de um imóvel comercial apareceu num anúncio. O lugar tinha sido usado por uma tapeçaria e estava vazio havia meses. Era feio. Tinha uma porta de metal arranhada, um banheiro minúsculo e piso manchado. Mas havia ventilação, tomada suficiente e espaço. O aluguel era baixo justamente porque ninguém parecia querer aquilo. Clara visitou. Ficou no centro do cômodo. A corretora perguntou. Serve. Clara imaginou uma bancada perto da parede. Ferramentas penduradas. Prateleiras. 4 peças em andamento ao mesmo tempo. Depois imaginou o dinheiro saindo da conta. Eu preciso pensar. Naquela noite, contou para Sofia. A menina estava fazendo sanduíche. Aluga. Você fala isso porque não paga. Quanto custa? Clara falou. Sofia arregalou os olhos. Eu realmente não pago. Clara riu. A menina colocou queijo no pão. Mas se você não tiver lugar, não consegue fazer o trabalho. Ne posso tentar improvisar. Aqui, as duas olharam para a sala. Sofia apontou para a própria mochila em cima de uma cadeira dobrável. Mãe, a nossa televisão ainda está em cima de 2 caixas. Clara cruzou os braços. Seu argumento está ficando ofensivo. Tô aprendendo negociação. Clara ficou séria. Se eu alugar e não aparecer outro trabalho, esse dinheiro sai da reserva. Sofia colocou o sanduíche no prato. E se você não alugar e aparecer outro trabalho? Clara não respondeu. Na manhã seguinte, voltou ao espaço. Assinou um contrato curto. Quando recebeu a chave, colocou na palma da mão. Era pequena. Leve. Assustadoramente leve para uma coisa que custaria dinheiro todo mês. Clara entrou sozinha. Fechou a porta atrás de si. Não havia música. Não havia inauguração. Ninguém entregou flores. Ela colocou a bolsa no chão. Abriu as janelas e começou a varrer. À tarde, Sofia chegou com o uniforme da escola e uma sacola. Trouxe presente. Com que dinheiro? Calma. Ela tirou da sacola uma caneca branca barata. Na lateral tinha escrito com caneta permanente, chefe. Clara olhou. Você sabe que isso vai sair quando lavar. Então não lava. Excelente padrão de higiene empresarial. Sofia colocou a caneca numa prateleira. Depois tirou outra coisa da mochila. Era o lápis de carpinteiro que o pai encontrara na antiga casa. Meu pai pediu para te entregar. Clara pegou. Ele falou alguma coisa.
Falou que era seu. Só isso. Clara girou o lápis entre os dedos. Reconheceu uma marca pequena que tinha feito com a unha muitos anos antes. Sofia apontou para a parede. Você vai colocar o nome aqui. Que nome? Da sua oficina. Não tenho oficina. Tenho um cômodo alugado com uma vassoura. Continua sendo. Clara apoiou as mãos na cintura. E qual seria o nome? Sofia pensou. Olhou para a mãe. Depois para a própria mochila. 0. Clara franziu a testa. 0. Porque a gente começou do 0. Clara fez uma careta. Parece nome de empresa de tecnologia. Então, escolhe você. A menina pegou a caneta e começou a fazer tarefa numa caixa. Clara olhou para o espaço. Pensou na cadeira, nas poltronas, no caderno preto, na filha segurando a lanterna. 2. Sofia levantou a cabeça. 2 o quê? 2 pontos. Por que Clara deu de ombros? Porque somos duas. Sofia sorriu. Gostei. Não significa que vai ser o nome. Ya e. Sofia. A menina escreveu numa folha 2 pontos. Colou na parede. Clara ameaçou tirar. Não tirou. Nas semanas seguintes, as 4 peças tomaram quase todas as horas que Clara tinha livres. Ela continuou enviando currículos. Continuou levando Sofia à escola. Continuou calculando o dinheiro antes de comprar qualquer coisa. E continuou trabalhando. O primeiro erro veio no aparador. Um produto reagiu mal com uma camada antiga do acabamento e manchou parte da superfície. Clara ficou olhando para a marca durante quase 1 minuto. 3 semanas antes, teria interpretado aquilo como prova de que não devia estar ali. Naquela tarde, só pegou o telefone. Ligou para a cliente. Eu tive um problema numa das peças. A mulher ficou em silêncio. Clara explicou. Vai atrasar talvez 2 dias. Eu prefiro te entregar depois do que esconder o problema. Você consegue corrigir consigo? Então corrige. Desligaram. Clara apoiou as 2 mãos na bancada. Não tinha sido agradável. Mas o teto não caiu. Ela refez parte do trabalho. Perdeu material. Perdeu horas. E entregou 2 dias depois. A cliente examinou tudo. Parou diante do aparador. Foi esse. Foi. A mulher passou a mão pela superfície. Eu não saberia. Clara respondeu. Eu saberia. A cliente olhou para ela. Depois sorriu. Vou lembrar disso. O pagamento entrou naquela tarde. Clara pagou o aluguel do apartamento. Pagou o espaço. Separou dinheiro para o material seguinte. E sobrou pouco. Muito menos do que Sofia imaginava. Mesmo assim, na sexta-feira, Clara entrou numa loja de móveis usados. Encontrou uma mesa pequena de madeira clara. Tinha um risco fundo num canto e 2 cadeiras que não combinavam. Era barata. Clara negociou. Levou. Quando Sofia chegou da escola, encontrou a mãe com a mesa no meio da cozinha. A menina parou. Olhou para a mesa. Olhou para Clara. Você comprou. Usada. Sofia deixou a mochila cair. A gente tem mesa. Tem. De verdade. Não. É uma alucinação coletiva. Sofia correu e abraçou a mãe. Dessa vez, Clara não riu. Fechou os braços em volta da filha. A mesa tinha um risco no canto. Uma das cadeiras rangia. Não combinava com nada. Mas naquela noite, elas jantaram sentadas uma de frente para a outra. Sofia colocou os 2 pratos. Clara acendeu a luz da cozinha. E pela primeira vez desde que saíra do casamento, aquela casa pareceu menos um lugar provisório. Depois do jantar, o celular de Clara vibrou. Era uma mensagem do ex-marido. Sofia me contou da mesa. Fico feliz. Clara leu. Ia guardar o aparelho quando outra mensagem apareceu. E também falou da oficina. Clara parou. A terceira chegou logo depois. Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Ela ficou olhando para a tela. Sofia percebeu. MPE. Tá bravo, Clara colocou o telefone virado para baixo. Ainda não sei. A menina voltou para o prato. Clara olhou para a mesa usada que tinha comprado com o dinheiro do próprio trabalho. Depois olhou para a filha. Pela primeira vez, a ideia de uma conversa com o ex-marido não lhe deu vontade de justificar o que estava fazendo. Ela pegou o celular. Escreveu apenas, podemos conversar.
mas não para você decidir se eu devo continuar. Enviou. A resposta demorou menos de 1 minuto. Não é isso. Clara esperou. Outra mensagem apareceu. E sobre a Sofia. O sorriso desapareceu do rosto dela. E foi aí que Clara entendeu que reconstruir uma casa podia ser mais simples do que reconstruir os limites de uma família que ainda não tinha aprendido a existir separada. Clara não respondeu à mensagem naquela noite. Na manhã seguinte, Eduardo já estava esperando numa cafeteria a 2 quadras da escola de Sofia quando ela chegou. Tinha escolhido uma mesa no fundo, longe do balcão, e deixado o café esfriar quase inteiro. Clara puxou a cadeira. O que aconteceu com a Sofia? Eduardo não gostou do tom. Bom dia para você também. Você escreveu que era sobre ela. E... Então fala. Ele apoiou os antebraços na mesa. Ela tá passando várias tardes naquela oficina. Clara demorou um segundo. Algumas. Quantas, Eduardo? Não começa. Eu só fiz uma pergunta. E eu conheço a pergunta que vem depois. Ele afastou a xícara. A professora de matemática falou comigo ontem. Clara ficou mais atenta. Por quê? Porque a nota dela caiu. Ela tirou 7. Ela costumava tirar 9. 7 não é uma emergência. Eu não disse que é uma emergência. Então, qual é o problema? Eduardo olhou direto para ela. Ela falou que às vezes faz tarefa na sua oficina enquanto você trabalha. E, Clara, aquele lugar tem produto químico, ferramenta, poeira, ela fica numa mesa separada. Não mexe nas ferramentas? Eu não sou irresponsável. Eu não falei isso. Você nunca fala. A frase ficou entre eles. Eduardo apertou os lábios. Para de responder a coisa que você acha que eu quis dizer. E você para de chegar com uma preocupação e transformar em avaliação da minha vida. A vida não é só sua quando envolve a nossa filha. Concordo. Ótimo. Só que você não está preocupado apenas com a Sofia. Ele recuou um pouco na cadeira. Ah. Não, não. Então me explica com o que eu estou preocupado. Clara passou o dedo pela borda do copo de água. Você quer saber se eu estou conseguindo? É crime não. O problema é que você ainda acha que tem voto. Eduardo soltou uma risada curta. Voto no quê? No tamanho da minha oficina. No trabalho que eu aceito, na mesa que eu compro, no jeito que eu organizo meu dia, eu não estou tentando mandar na sua vida. Clara sustentou o olhar. Eduardo foi o primeiro a desviar. Tá. Talvez eu tenha exagerado em algumas perguntas. Algumas, não começa você também. Ela quase sorriu, mas não deu esse alívio. Eduardo puxou o celular. A escola sugeriu que a gente observe as próximas notas. Só isso. Isso eu faço. E eu quero que ela fique 2 tardes a mais comigo até as provas. Clara travou o maxilar. Você já falou isso com ela? Perguntei se ela queria. Antes de falar comigo, ela é minha filha. E também é uma menina de 12 anos tentando não decepcionar nenhum de nós. Eduardo ficou quieto. Clara continuou. Quando você pergunta se ela quer ficar mais com você porque a nota caiu enquanto ela está comigo, o que você acha que ela escuta que eu quero ajudar? Ela escuta que alguma coisa está dando errado na casa da mãe. A mão dele saiu de cima do telefone. Eu não falei isso para ela. Você não precisa falar tudo para dizer. Por alguns segundos, nenhum dos dois tocou no café. Eduardo olhou pela janela. Então, o que você sugere? A pergunta pegou Clara desprevenida. Durante o casamento, ele costumava propor uma solução e depois perguntar se ela concordava. Aquilo era diferente. Pequeno, mas diferente. A gente conversa com ela junto. Clara respondeu. Pergunta o que está acontecendo antes de montar um plano. E se ela estiver cansada por causa da oficina, eu mudo a rotina. Sem transformar em guerra. Se você conseguir fazer o mesmo, ela sentiu. Hoje à noite. Hoje. Clara levantou. Eduardo chamou e à oficina ela virou. O que tem? Tá indo bem, Clara quase ofereceu a resposta antiga. Ainda tô começando. Não sei. Vamos ver. Em vez disso, disse. Tá crescendo. O rosto dele mostrou surpresa antes que pudesse esconder. Que bom. Clara pegou a bolsa. E saiu sem explicar mais. Na oficina. 3 mensagens a esperavam.
Uma era de uma cliente pedindo orçamento para uma cômoda. Outra queria saber se Clara restaurava a mesa de jantar. A terceira vinha da mulher que tinha indicado o primeiro projeto. O nome dela era Marina, designer de interiores. E até então, as duas só tinham trocado mensagens. Tenho um cliente reformando uma pousada pequena no litoral. São 11 peças. Antes de eu procurar uma oficina maior, queria saber se você tem interesse. Clara contou de novo. 11. Olhava ao redor e conseguia imaginar onde caberiam 5. Talvez 6 se parasse de precisar caminhar. Pegou o telefone. Ligou. Marina atendeu no segundo toque. Clara, oi. É sobre as peças. Viu as fotos? Vi. Tenho interesse. Mas preciso te falar a verdade. Sozinha eu não consigo assumir 11 no prazo que você mandou. Houve uma pausa curta. Você trabalha sozinha. Hoje. Sim. Eu achei que tivesse equipe. Clara olhou para a caneca Kef na prateleira. Ainda não. Marina riu baixo. Pelo menos você não fingiu. Se eu fingir agora, você descobre na entrega. Justo. Quantas você consegue? Clara calculou. 6. 5 não servem. Servem. Por quê? Porque eu consigo garantir 5 sem fazer promessa bonita. Do outro lado, Marina ficou em silêncio. Posso passar aí hoje? Clara olhou para o espaço apertado. Pode. Quando desligou, começou a organizar o lugar com uma velocidade que Sofia teria achado engraçada. Escondeu uma sacola de mercado. Guardou lixas. Alinhou as ferramentas. Tentou tirar da parede a folha com 2 pontos escrita pela filha. Parou com a mão no papel. Deixou. Marina chegou pouco antes do meio-dia. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos. Cabelo preso sem cuidado e uma pasta grande debaixo do braço. Entrou. Olhou o cômodo e não disfarçou. É menor do que eu imaginava. Clara cruzou os braços. Eu também quando aluguei. Marina sorriu. Depois começou a examinar o trabalho que estava em andamento. Não elogiou de imediato. Virou uma cadeira. Olhou encaixes. Passou a unha perto de uma emenda. Você desmonta antes de orçar, quando precisa. Tem gente que passa produto por cima e entrega bonito por 3 meses. Aí a pessoa volta. Geralmente volta brava. Marina apontou para uma pequena marca numa peça. Isso vai ficar. Vai diminuir. Mas não desaparecer sem eu remover material demais. Você avisa? Sempre. Marina finalmente olhou para Clara. Eu gosto disso. De defeito, de gente que não promete apagar a história de uma peça. Clara não respondeu. Marina abriu a pasta. As 5 podem ser suas. Mas tem uma condição. Qual? O cliente vai querer nota. Prazo registrado. Orçamento organizado. Nada de combinar tudo por mensagem. Clara sentiu o estômago apertar. Não por incapacidade técnica. Era o resto? A parte que transformava trabalho em negócio? Marina percebeu. Você tá formalizada, tô resolvendo. Na verdade, estava pesquisando. Resolve antes de fechar. Não precisa criar uma multinacional. Só precisa funcionar direito. Clara assentiu. Marina deixou os papéis. Na porta. Viu a folha na parede. 2 pontos. Clara fez uma careta. Minha filha. É o nome ela decidiu antes de mim. Filha costuma fazer isso. Marina saiu. Clara ficou diante da folha. Pela primeira vez, o nome não pareceu uma brincadeira. Naquela tarde ela pesquisou o que precisava. Conversou com uma profissional de contabilidade indicada por Marina e montou uma planilha que a fez sentir falta da cadeira quebrada do lixo. Madeira ela entendia. Números tinham outra forma de crueldade. Sofia chegou perto das 5. Você tá olhando para essa tela faz quanto tempo? Muito. Deu ruim. Não. Então deu bom também não. Sofia deixou a mochila. Clara virou o notebook. Apareceu um trabalho grande. Quanto grande? 5 peças. Só as peças não cabem na mochila. Sofia. A menina aproximou o rosto da tela. Você vai aceitar? Quero. Então aceita. Não funciona assim. Sofia ergueu uma sobrancelha. Lavem. O quê? A parte em que você explica por que uma coisa boa é perigosa. Clara apontou para a filha. 12 anos.
Você tem 12 anos e não devia me conhecer tão bem. Moro com você. Clara fechou o notebook. Para aceitar. Eu vou precisar de ajuda. Contrata alguém. Isso custa dinheiro. O trabalho não paga. Mas se não aparecer outro depois, Sofia colocou as mãos na cintura. Mãe, que foi? Você comprou uma oficina porque precisava de espaço para trabalhar. Aluguei. Tá. Você alugou. Aí apareceu trabalho porque você tem oficina. Agora você está dizendo que não pode crescer porque apareceu trabalho. Clara encarou a menina. Vai fazer sua tarefa. Ganhei não. Parece. Sofia foi para a mesa sorrindo. Clara abriu o computador de novo. 2 dias depois, contratou ajuda por projeto de um restaurador experiente que conheceu através de uma fornecedora. Não prometeu salário que não podia manter, não fingiu ter volume permanente. Organizou o prazo. Aceitou as 5 peças. E pela primeira vez o nome 2 pontos apareceu num orçamento. Quando imprimiu a folha, ficou olhando para o cabeçalho. Sofia tirou uma foto. Agora existe. Existia antes. Não igual. Clara sabia que a filha tinha razão. À noite, os 3 se encontraram no apartamento para falar sobre a escola. Eduardo chegou com uma pizza. Sofia olhou a caixa. Isso é suborno. É jantar. Tem borda recheada? Tem. Suborno. Clara abriu a porta. Entra. A conversa começou mal porque nenhum dos dois sabia como iniciar sem parecer uma reunião. Sofia percebeu. Vocês vão me demitir. Eduardo passou a mão no rosto. Ninguém vai te demitir. Então fala logo. Clara sentou à mesa. A mesa usada. Eduardo olhou para o risco no canto. Não comentou. A professora falou comigo porque sua nota caiu, ele disse. Sofia largou o pedaço de pizza. Eu tirei 7. Yusai. 7 não é 2. Yusai? Clara interveio. A gente não tá aqui por causa do número. A gente quer saber se você tá cansada. Sofia olhou para os dois. Eu tô normal. Você fica bastante na oficina, Eduardo disse. A menina franziu a testa. Eu gosto. Não foi o que eu perguntei. Então pergunta direito. Clara baixou o rosto para esconder um sorriso. Eduardo apontou para a filha. Não faz essa cara. Você puxou isso da sua mãe? Você também faz. Faz o quê? Pergunta coisa, já querendo uma resposta. Eduardo ficou mudo. Clara também. Sofia pegou o copo. Posso falar sem vocês? Interromperem. Os dois assentiram. Eu gosto da oficina. Mas não é porque eu quero trabalhar. Eu gosto porque lá a mãe não fica andando pela casa olhando conta no celular. Clara congelou. Sofia continuou. E eu faço tarefa lá porque prefiro ficar perto dela. Só que eu não tirei 7 por causa disso. Eduardo apoiou as mãos na mesa. Então por quê? A menina mexeu na borda da pizza. Porque eu errei. Só isso, pai. Às vezes eu erro uma prova. E eu usai. Sofia, não parece. O silêncio veio rápido. Eduardo baixou os olhos. Tá. Essa, eu mereci. Sofia olhou para a mãe. E eu não quero ir mais dias para a casa dele só porque tirei nota baixa. Clara não respondeu por ela. Falhar para ele. A menina virou para o pai. Eu quero continuar igual. Eduardo apertou a boca. Tudo bem. Sofia pareceu desconfiada. Só isso. Você queria uma apresentação de PowerPoint? Ela riu. A tensão diminuiu. Por alguns minutos, comeram. Então Sofia contou que uma colega tinha achado estranho ela morar num apartamento menor depois do divórcio. Eduardo ficou rígido. Quem falou isso, pai? Não vai ligar para a escola. Eu só perguntei quem. Tá vendo? Ele fechou a boca. Clara pegou outro pedaço. O que você respondeu? Sofia deu de ombros. Que agora eu tenho uma oficina. Clara olhou para a filha. Você não tem uma oficina. 50%. Você não colocou 1 centavo. Coloquei o nome. Eduardo soltou uma risada. Clara tentou ficar séria. Não conseguiu. Foi uma noite simples. Estranha. Pela primeira vez desde o divórcio, os 3 ficaram no mesmo ambiente, sem transformar cada frase numa defesa. Quando Eduardo foi embora, levou as caixas vazias da pizza. Na porta.
Olhou para Clara. Desculpa. Pelo quê? Pela forma como eu cheguei nisso. Ela encostou no batente. Você estava preocupado. Tava. Mas também estava fiscalizando. Eduardo fez uma careta. Tava. Clara não esperava a admissão. Boa noite. Boa noite. Ele deu 2 passos. Voltou. Clara. Oi, se isso da oficina crescer. Você pretende ficar com isso mesmo? Ela percebeu a pergunta escondida. Pretendo ficar com o que funcionar para mim. Eduardo assentiu. Dessa vez, não deu conselho. Foi embora. No elevador. Porém, ficou olhando para o próprio reflexo na porta de metal. Ele queria acreditar que a preocupação era só com Sofia. Não era. Clara estava construindo uma rotina que não tinha espaço reservado para ele. Durante o casamento, Eduardo sempre se considerara o responsável por manter tudo de pé. Era assim que justificava as viagens. Os horários. As decisões rápidas e as vezes em que tinha resolvido coisas sem perguntar, na cabeça dele. Alguém precisava decidir. Só que agora Clara estava decidindo. E cada pequena decisão dela fazia uma antiga versão da história parecer menos confortável. Naquela noite ele voltou para casa e abriu o escritório. O desenho que Clara tinha deixado cair semanas antes continuava guardado na gaveta. Eduardo puxou a folha. Depois abriu uma caixa antiga que ainda não tinha separado. Havia documentos do começo do casamento. Contas. Fotografias. Papéis de uma mudança. No fundo, encontrou um envelope amarelado. Reconheceu antes de abrir. Ficou sentado. Passou o polegar pela borda. Não devia ter guardado aquilo. Talvez tivesse guardado porque jogar fora seria admitir que existia. Eduardo abriu. Leu a primeira página. Depois a segunda. Dobrou tudo de novo. Guardou no mesmo lugar. Ficou sentado no escuro por vários minutos. E não contou a ninguém. A 2 pontos cresceu rápido demais por 4 semanas. Não em dinheiro. Em trabalho. Clara passou a acordar antes do despertador. Levava Sofia à escola e seguia direto para a oficina. Algumas noites voltava com os dedos doloridos e uma lista de coisas que ainda faltavam. Ela começou a entender que trabalhar bem era uma parte do problema. Cobrar certo era outra. Comprar material sem perder margem. Organizar prazo. Responder cliente. Recusar serviço ruim. Tudo aquilo precisava ser aprendido enquanto as contas continuavam chegando normalmente. Num sábado, Marina apareceu com café. Trouxe isso antes que você morra. Clara aceitou o copo. Dramática. Você tá com a mesma camisa de ontem. Clara olhou para a roupa. Não. Marina apontou para a pequena mancha de tinta. Ontem estava aí. Você presta atenção demais. É meu trabalho. Marina caminhou entre as peças. O aparador da pousada ficou bom. Ainda falta acabamento. Ozai. Ela parou. Tenho outra proposta. Clara fechou os olhos. Não. Marina riu. Você nem ouviu. É por isso que ainda consigo dizer não. Inteligente. Clara tomou um gole. Fala. Um apartamento nos jardins. 3 peças antigas. Cliente exigente. Orçamento bom. Para quando Marina falou a data, Clara balançou a cabeça. Não cabe. Nenhuma nem meia. Posso indicar outra pessoa. Clara hesitou. Marina percebeu. Aí tá o teste. Qual saber se você quer faturar ou durar? Clara soltou o ar pelo nariz. Você sempre fala assim, só quando tô tomando café dos outros. Ou café, isso. Então pior ainda. Clara recusou o projeto. Passou o resto do dia pensando no dinheiro que tinha recusado. Na segunda-feira, uma cliente cancelou uma encomenda já aprovada antes de pagar o sinal. Na terça, uma ferramenta queimou. Na quarta, o restaurador que ajudava no projeto avisou que precisaria se afastar por alguns dias por um problema familiar. Clara olhou para 5 peças. O prazo não tinha mudado. Foi a primeira vez desde a cadeira do lixo que pensou seriamente: eu não dou conta. Não disse em voz alta. Ficou até quase 10 da noite. Sofia estava com Eduardo. A oficina vazia parecia menor quando Clara estava sozinha. Ela tentou encaixar uma peça. Errou. Tentou de novo. O encaixe saiu torto.
Clara soltou a ferramenta sobre a bancada. Merda! Sentou no chão. Por alguns minutos, não fez nada. O celular vibrou. Era Sofia numa chamada de vídeo. Clara quase não atendeu. Atendeu. A menina apareceu com o cabelo molhado. Você ainda tá aí. Tô terminando. Sofia estreitou os olhos. Mentira. Que mentira. Essa sua cara de tá tudo ótimo. Minha cara é normal. Sua sobrancelha tá torta. Clara riu contra a vontade. Vai dormir. Deu errado, Clara olhou para as peças. Deu um pouco. Vai perder o trabalho. Não sei. Sofia ficou quieta. Quer que eu vá aí? Não. Posso pedir pro pai me levar. Sofia. Não. A menina assentiu. Tá. Clara esperou alguma tentativa de consolo. Sofia disse apenas, então amanhã você tenta de novo. Clara olhou para a tela. É só isso. Você fala isso para mim quando erro prova. A chamada terminou 10 minutos depois. Clara ficou sentada no chão mais um pouco. Então levantou, desmontou o encaixe errado, marcou o que precisava refazer e foi para casa. Na manhã seguinte, ligou para Marina antes de abrir a oficina. Preciso ajustar a entrega de 2 peças. Quanto? 3 dias. O cliente vai reclamar. Yusai. Por quê? Clara explicou a ausência do ajudante e o problema técnico. Marina ficou em silêncio. Você quer que eu invente uma desculpa bonita? Não. Ótimo. Porque eu não ia. O cliente reclamou. Clara ouviu. Não prometeu o impossível. Negociaram as 3 primeiras peças na data original e 2 depois. O valor final não mudou, mas o transporte adicional saiu do bolso de Clara. Foi o preço do atraso. Quando terminou a ligação, ela fez a conta. Doía, mas era pagável. 2 meses antes, ela teria chamado aquilo de fracasso. Naquela manhã, chamou de custo. A primeira entrega correu bem. A segunda, quase não. Um risco apareceu numa das peças durante o transporte. Clara viu antes do cliente. Poderia fingir que não tinha percebido. Não fez. Levou a peça de volta. Pagou o reparo. Entregou mais tarde. Marina encontrou Clara depois. Você tá com uma cara péssima. Obrigada. Mas o cliente gostou. Eu perdi dinheiro. Perdeu. Isso não era a parte em que você dizia que valeu a pena. Não. Clara encarou Marina. Ela deu um gole no café. A parte boa é você descobrir onde errou antes de repetir. Clara apoiou o quadril na bancada. Transporte. Exato. E prazo apertado demais. Também. E eu aceitei 5 peças porque fiquei com medo de dizer 3. Marina apontou o copo para ela. Agora você está aprendendo. Clara sorriu cansada. Que negócio animador. Marina caminhou até a saída. Ah, tem uma coisa. O que uma cliente viu as peças da pousada e pediu seu contato? Clara fechou os olhos. Marina riu. Dessa vez pergunta prazo antes de sofrer. O dinheiro da pousada não transformou Clara numa mulher rica, mas fez outra coisa. Pela primeira vez, quando abriu o aplicativo do banco no começo do mês. Ela não precisou calcular quantos dias a reserva aguentaria. Pagou as contas com dinheiro que tinha entrado do próprio trabalho. Ainda guardou pouco. Era pouco mesmo, mas existia. Numa sexta-feira, comprou 2 cadeiras melhores para a mesa da cozinha. Sofia protestou. As antigas funcionavam. Clara colocou as mãos na cintura. Agora você quer economizar. Tô pensando na empresa. Você não é sócia. Ainda? A menina sentou na cadeira nova. Essa não range. Era o objetivo. A velha tinha personalidade. A velha ameaçava quebrar sua coluna. Sofia se balançou. Clara apontou. Se quebrar essa, vai voltar para a velha. Ditadura. A rotina começava a ficar menos improvisada. Foi nessa semana que Sofia encontrou a pasta. Ela procurava um papel grande para um trabalho da escola. Clara tinha dito que havia cartolina e folhas antigas numa caixa em cima do armário do quarto. Sofia puxou a caixa, um monte de papéis escorregou. Entre eles caiu um envelope. Não era o mesmo que Eduardo guardava. Era uma cópia de documentos antigos que Clara tinha trazido da casa. Sofia juntou tudo.
Uma folha chamou a atenção porque tinha o nome da mãe impresso no alto. Ela começou a ler. Não entendeu direito. Levou para a cozinha. Mãe Clara estava respondendo uma mensagem. Oi, o que é isso? Ela entregou a folha. Clara pegou sem interesse. Leu a primeira linha. Parou. Leu novamente. Era uma carta impressa de mais de uma década antes. Uma empresa de design imobiliário de São Paulo agradecia o interesse de Clara e fazia referência a uma proposta anterior. Ela não lembrava daquela carta. Foi descendo. Então encontrou uma frase. Conforme informado pelo seu esposo em nosso contato telefônico, entendemos que, devido às mudanças familiares previstas para os próximos meses, você optou por não prosseguir com a posição. Clara não piscou. Sofia percebeu. O que foi? Nada. Mãe. Clara sentou. Leu a frase outra vez. Depois outra. A posição, ela lembrava da vaga. Claro que lembrava. Tinha 20 e poucos anos. Sofia ainda não tinha nascido. Era uma oportunidade numa equipe pequena que desenvolvia mobiliário e projetos autorais. Clara tinha feito 2 entrevistas. Mostrado o portfólio. Esperado semanas. Depois Eduardo dissera que a empresa tinha escolhido outra pessoa. Ela acreditara. Naquela época, os 2 já falavam em ter um filho. Poucos meses depois, Clara engravidou. Mãe Sofia ainda estava ali. Clara dobrou a folha. É uma coisa antiga. Raim. Clara olhou para a filha. A menina não tinha que carregar aquilo. Eu preciso confirmar antes de dizer qualquer coisa. Sofia não insistiu. Clara entrou no quarto. Fechou a porta. Sentou na cama. Pegou o celular. Pesquisou o nome da empresa. Ainda existia. Mas tinha mudado. Alguns nomes do começo apareciam numa página antiga. Um deles ela reconheceu. Não ligou. Ainda não. Primeiro abriu as outras folhas da caixa. Procurou. Encontrou uma segunda cópia. Dessa vez de um e-mail impresso. A mensagem era curta. Clara. Tentamos falar novamente com você hoje. Eduardo nos informou que a decisão é definitiva. Lamentamos. Porque seu trabalho tinha sido muito bem recebido pela equipe. Se sua situação mudar no futuro, pode entrar em contato. Clara ficou olhando para a palavra definitiva. Ela nunca tinha tomado aquela decisão. Naquela noite, Sofia foi para a casa do pai. Clara não contou nada. Esperou a porta fechar. Depois sentou à mesa da cozinha com os 2 papéis. Ligou para o número da empresa. Não esperava encontrar ninguém daquela época. A recepcionista passou o contato de uma antiga sócia que ainda prestava consultoria. Clara enviou uma mensagem. Meu nome é Clara. Participei de um processo com vocês há muitos anos. Encontrei um documento antigo e queria confirmar uma coisa. A resposta veio no dia seguinte. Lembro do seu nome. Pode me ligar depois das 4. Clara passou o dia trabalhando sem conseguir esquecer o relógio. Às 4:06. Ligou. A mulher do outro lado levou alguns segundos para lembrar dos detalhes. Depois lembrou. Você fazia umas peças com madeira reaproveitada. Né? Clara segurou o telefone com as 2 mãos. Fazia. Eu lembro porque a gente gostou bastante. Eu recebi uma carta dizendo que meu marido tinha informado que eu não continuaria. A mulher ficou quieta. Isso aconteceu. Faz muito tempo. Clara. Isai. Eu não tenho arquivo de tudo. Eu não tô pedindo documento. Só quero saber se você lembra. Houve outra pausa. Lembro que um homem ligou. Clara fechou os olhos. Eduardo. Se esse era o nome do seu marido, provavelmente. E ele falou que eu tinha desistido. Falou que vocês estavam reorganizando a vida familiar, que você não assumiria a vaga. Clara ficou em silêncio. A gente tentou falar com você depois, a mulher continuou. Acho que mandamos e-mail. Não teve retorno. Clara olhou para as folhas na mesa. Eu não vi. Sinto muito. Não foi culpa de vocês. Quando desligou, Clara continuou sentada. Não chorou. O que veio primeiro não foi tristeza. Foi cálculo. Quantos anos tinham passado desde aquele telefonema? Quantas vezes Eduardo tinha dito que não compensava ela voltar? Quantas vezes ela própria repetira a mesma lógica depois? Quanto daquela voz tinha virado a voz dela, o celular vibrou.
Era Marina perguntando sobre um orçamento. Clara não respondeu. Pegou a chave. Foi até a antiga casa. Eduardo abriu a porta usando uma camiseta velha. Ficou surpreso. Clara, ela ergueu as 2 folhas. A surpresa desapareceu. Foi pequeno. Só 1 segundo. Mas Clara viu. Você sabe o que é? Eduardo não respondeu. Sabe ou não? Ele abriu mais a porta. Entra. Não. A Sofia tá no quarto. Clara baixou a voz. Então vem pra fora. Eduardo saiu. Fechou a porta atrás de si. Os 2 ficaram na garagem. Clara estendeu o primeiro papel. Eu falei hoje com uma mulher daquela empresa. Eduardo passou os olhos pela folha. Clara... Não. Primeiro você responde. Ele levantou o rosto. Respondo o quê? Você ligou para eles, Eduardo demorou. Foi resposta suficiente. Clara repetiu. Você ligou. Liguei. A palavra caiu sem defesa. Clara olhou para o homem que tinha dividido a cama com ela durante 15 anos. E disse que eu não queria a vaga. Não foi assim. Ela soltou uma risada seca. Tá escrito. A situação era diferente. Então me explica a situação em que você pode recusar um emprego no meu nome. A gente estava tentando engravidar. Eu não estava grávida. Mas a gente tinha conversado. Conversado não é decidido. Você mesma dizia que queria ficar com o bebê nos primeiros anos. Bebê que ainda não existia. Eduardo passou a mão pela nuca. Clara, você está olhando isso com 15 anos de distância. Não. Eu estou olhando uma coisa que você escondeu por 15 anos. Eu não escondi. Ela ergueu a segunda folha. Eles tentaram falar comigo. Você sabia? Eduardo não respondeu. Clara deu um passo para frente. Você sabia, vi uma mensagem. E achei que insistir só ia confundir mais. Clara ficou imóvel. Uma porta se abriu dentro dela. Não uma porta bonita. Uma daquelas que você descobre numa casa onde morou a vida inteira. Você apagou. Eduardo olhou para o chão. Apaguei uma mensagem. Clara soltou o papel. A folha bateu no peito dele e caiu no piso da garagem. Nenhum dos 2 se abaixou. Você me deixou acreditar que eles não me queriam. Eu achei que estava fazendo o melhor pra gente. Pra família. Eu era a família. Eduardo. Ele apertou a mandíbula. Eu trabalhava até tarde. A vaga tinha viagem. Você falava que queria filho. A gente estava começando a pagar a casa. Eu fiz uma escolha ruim. Tá, eu sei disso agora. Você fez uma escolha minha. Sofia apareceu na janela do andar de cima. Clara viu. Parou. Eduardo acompanhou o olhar. Os 2 baixaram a voz ao mesmo tempo. Ela não pode ouvir isso, ele disse. Concordo. Clara pegou a folha do chão. Eduardo tentou tocar no braço dela. Ela afastou. Não. Clara. Espera. Não hoje. Você veio até aqui. Porque eu ainda tinha uma pergunta. Ele ficou quieto. Qual Clara encarou o homem? Quando você me disse que restaurar móveis era passatempo, você lembrava dessa vaga. Eduardo demorou demais. Clara sentiu sozinha. Entendi. Viu? Ele chamou Clara. Ela não parou. Eu não fiz isso porque achava que você era ruim. Clara virou no meio da calçada. Isso melhora? Eduardo abriu a boca. Não respondeu. Ela entrou no carro. As mãos tremiam quando colocou a chave. Dessa vez o motor pegou na primeira tentativa. Se você descobrisse que a pessoa com quem dividiu uma vida inteira tomou uma decisão dessas no seu lugar e ainda deixou você acreditar que não tinha sido escolhida, conseguiria chamar isso apenas de erro, ou para você existiria uma linha que não dá para apagar depois? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque eu quero muito saber o que você faria no lugar da Clara. Ela dirigiu até a oficina. Não queria voltar para o apartamento vazio. Acendeu as luzes. A folha com 2 pontos ainda estava na parede. Clara colocou os documentos sobre a bancada. Ficou olhando. Durante anos, uma parte dela acreditara que tinha escolhido aquela vida. E tinha. Esse era o pior detalhe. Eduardo não obrigara Clara a abandonar tudo de uma vez. Ele só empurrara uma porta específica até fechar. Depois Clara mesma começara a fechar as próximas. Aquilo não tirava a responsabilidade dele, mas também significava que ela não podia reconstruir a própria história
fingindo que todos os anos tinham sido roubados por outra pessoa. O telefone tocou. Marina. Clara recusou. Tocou de novo. Ela atendeu. Oi. Você sumiu. Tive um problema. Com alguma peça, não. Marina percebeu que não era hora de brincar. Quer que eu ligue depois? Clara olhou para a oficina. Não. Fala. A cliente das 3 peças aprovou. Clara fechou os olhos. Tá. Você não parece feliz. Hoje não. Quer recusar? Clara ficou em silêncio. Nada. A palavra 2 parecia torta porque Sofia colara a folha sem régua. Clara pegou uma fita métrica. Depois soltou. Deixou torta. Não respondeu. Me manda as medidas. Marina hesitou. Tem certeza? Clara olhou para os documentos antigos. Tenho. Desligou. Naquela noite, Eduardo entrou no escritório depois que Sofia dormiu. Abriu a caixa antiga. Tirou o envelope que Clara ainda não tinha visto. Aquele que ele encontrara dias antes. Dentro não havia só as cópias do processo seletivo. Havia uma carta escrita à mão por ele próprio e nunca entregue. Eduardo leu as primeiras linhas. Na época, tinha 28 anos. Muito medo e dinheiro de menos. Na carta, tentava explicar por que fizera o telefonema. Não conseguiu terminar. 15 anos depois, ainda parecia uma desculpa. Ele virou a folha. No verso, havia outra coisa. Uma anotação com a data do dia em que Clara recebera a proposta. E uma frase que ele tinha escrito para si mesmo naquela noite. Se ela aceitar, talvez descubra que não precisa de mim. Eduardo fechou os olhos. Essa era a parte que Clara ainda não sabia. E era a única parte que ele nunca tinha conseguido transformar em preocupação com a família. Na manhã seguinte, Eduardo não levou Sofia direto para a escola. Parou o carro numa padaria a algumas ruas dali e pediu chocolate quente para a filha. Sofia percebeu que havia alguma coisa errada porque o pai não abriu o notebook nem olhou o telefone enquanto esperavam. Brigou com a mãe. Eduardo levantou os olhos. Por que você acha isso? Porque vocês ficam educados demais quando brigam. Ele passou o guardanapo entre os dedos. A gente conversou. Isso é sim. Sofia. Tá bom. Ela tomou um gole. Eduardo ficou observando a filha. Por anos, ele acreditara que proteger aquela menina significava garantir escola, casa, plano de saúde e dinheiro guardado. Tudo isso importava. Só não era tudo. Tem uma coisa que eu fiz com sua mãe muito antes de você nascer, ele falou. Sofia colocou a caneca na mesa. Eu não quero saber se for coisa de casal. Não é. Então o que? Eduardo hesitou. Era tentador contar pela metade. Dizer que tomara uma decisão errada. Dizer que era jovem. Dizer que estava com medo. Tudo verdade. Nenhuma coisa suficiente. Eu atrapalhei uma oportunidade de trabalho que ela queria. Sofia franziu a testa. Como falei por ela quando eu não tinha direito de falar. A menina ficou alguns segundos sem responder. A mãe sabe. Agora sabe. Foi por isso que ela estava estranha ontem. Provavelmente, Sofia mexeu a colher. Você pediu desculpa. Eduardo olhou para a filha. Tentei explicar. Não perguntei isso. Ele quase riu. Não havia graça. Ainda não do jeito certo. Sofia voltou para o chocolate. Então talvez comece por aí. Eduardo deixou a filha na escola e ficou dentro do carro depois que ela desapareceu pelo portão. Pegou o telefone. Abriu a conversa com Clara. Escreveu uma mensagem grande. Apagou. Escreveu outra. Apagou também. Por fim, mandou apenas: preciso te entregar uma coisa que eu devia ter te dado há muitos anos. Quando você quiser. Clara leu a mensagem durante o intervalo de um serviço. Não respondeu. Ainda não. Durante 2 dias, trabalhou como se lixar madeira, pudesse organizar o que tinha descoberto. Não podia. Cada vez que via o telefone, lembrava da mesma frase. Conforme informado pelo seu esposo, era isso que mais incomodava. Não a vaga perdida. 15 anos tinham passado. Não existia maneira de saber como aquela oportunidade teria terminado. Talvez Clara tivesse trabalhado lá 6 meses. Talvez tivesse odiado. Talvez tivesse construído uma carreira inteira. O que doía era nunca ter tido o direito de descobrir. Na quarta-feira, ela respondeu a Eduardo.
Amanhã. Na oficina. Depois das 6, ele chegou às 6h15. Clara ainda estava limpando uma pequena mesa restaurada. Não interrompeu o que fazia quando ele entrou. Eduardo viu o nome 2 pontos pintado numa placa simples perto da porta. Não era mais a folha torta de Sofia. Ficou bonito. Clara passou o pano por uma das laterais da mesa. O que você trouxe? Ele tirou um envelope da pasta. Isso. Clara largou o pano. Reconheceu o papel antigo antes de tocar. O que tem aí? Uma coisa que eu escrevi na época. Pra mim era pra ser. E por que não entregou? Eduardo deu um sorriso sem humor. Porque eu não terminei. Clara abriu. Encontrou primeiro uma cópia de um documento que já conhecia. Depois a carta. Le de paix. Eduardo ficou perto da porta. Clara passou pelas primeiras linhas, todas cheias de argumentos antigos. Dinheiro. Horários. Projeto de ter filhos. Medo de que os dois se afastassem. Então virou a folha. Encontrou a anotação. Se ela aceitar, talvez descubra que não precisa de mim. Clara não mexeu o rosto. Só abaixou o papel. Eduardo percebeu que ela tinha chegado àquela frase. Essa era a verdade. Ele encostou as costas na porta fechada. Era uma parte. Não. Não faz isso agora. O quê? Não divide em partes para deixar menos feio. Ele ficou quieto. Clara levantou o papel. Você estava com medo de eu descobrir que não precisava de você. Eduardo olhou para as próprias mãos. Tava. Então não era sobre dinheiro. Também era. Não era sobre filho. Também era. Eduardo. Ele ergueu os olhos. Clara falou baixo. Você ligou para uma empresa e recusou uma vaga no meu nome porque ficou com medo de eu ter uma vida que não dependesse de você. O silêncio ocupou a oficina. Eduardo tentou responder. Clara levantou a mão. Pensa antes. Ele fechou a boca. Andou 2 passos até uma cadeira. Mas não sentou. Meu pai fazia tudo, disse por fim. Minha mãe nunca trabalhou depois que casou. Ele pagava tudo. Decidia tudo. E ela dizia que era porque ele cuidava da família. Eu cresci achando que isso era ser marido. Clara não demonstrou alívio. Sua mãe queria aquela vida. Não sei. Você perguntou. Eduardo balançou a cabeça. Não. E eu, você perguntou. Naquele momento, não. Então você não estava cuidando de mim. Estava tentando garantir que eu coubesse no modelo que deixava você confortável. Eduardo passou a língua pelos dentes. Eu achei que, se você começasse naquele trabalho, a gente ia adiar filho. Você ia viajar. Conhecer um monte de gente. Clara soltou uma risada curta. Escuta o que você está falando. Eu estou escutando agora. Agora, Yuzai. Ela colocou a carta sobre a bancada. Eduardo finalmente puxou uma cadeira. Eu tinha 28 anos e estava apavorado com a ideia de não conseguir segurar tudo. Clara se virou para ele. Isso quase parece uma boa justificativa. Ele assentiu devagar. Yuzai, é isso que torna pior. Você não era um monstro. Você era um homem assustado fazendo uma coisa imperdoável parecer razoável. Eduardo recebeu a frase sem se defender. Clara continuou. E depois você teve 15 anos para me contar. Aí ele não conseguiu sustentar o olhar. Tive. Por que não contou? Porque cada ano deixava mais difícil. Não. Cada ano deixava mais conveniente. Eduardo apertou as mãos. Também. Clara se apoiou na bancada. Havia serragem fina perto do punho da camisa. Quantas vezes você lembrou disso quando eu dizia que talvez devesse voltar a trabalhar? Muitas. A resposta veio quase inaudível. Clara olhou para ele como se tivesse colocado uma peça no lugar e descoberto que o móvel inteiro estava torto. E ainda assim você dizia que não compensava. Eu convenci a mim mesmo de que tinha feito a escolha certa para não ter que admitir o que Eduardo apontou sem querer para a carta. Aquilo. Clara acompanhou o gesto. A frase estava virada para cima. Talvez descubra que não precisa de mim. Ela pegou a folha e dobrou uma vez. Sabe a parte mais estranha? Eduardo esperou. Eu precisava de você. Ele ergueu o rosto. Eu era sua mulher. Eu queria dividir uma vida. Precisar de alguém nunca foi o problema. Clara colocou a carta dentro do envelope.
O problema é você ter achado que precisava me manter menor para continuar necessário. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Não discutiu. Ela estendeu o envelope. Leva. Isso. Não quero. Clara. Isso pertence a você. Não. Pertence a uma versão sua que você precisa parar de esconder. Ele pegou o envelope. O que você quer que eu faça? Clara inclinou a cabeça. Com isso, com tudo. Nada que apague. Eu sei que não dá, então começa não tentando conseguir absolvição de mim. Eduardo baixou a mão. E a Sofia? Não usa a Sofia para consertar a gente. Eu não quero. Ótimo. Se já pai dela, escuta. Aparece. Para de transformar nota 7 em emergência, porque você precisa sentir que controla alguma coisa. Por um instante ele quase reagiu. Clara viu. Vai. Pode ficar bravo. Eduardo soltou o ar pelo nariz. Você aproveitou para colocar isso no pacote. Aproveitei. E ele riu uma vez. Depois o rosto voltou a fechar. Eu sinto muito. Clara não respondeu imediatamente. Eduardo não tentou completar. Não disse que era jovem. Não pediu que ela lembrasse dos anos bons. Só ficou ali. Clara pegou o pano novamente. Eu acredito que você sente. Ela sentiu. Mas isso não muda o que aconteceu. Ousai. Eduardo abriu a porta. Antes de sair. Olhou de novo para a placa. 2 pontos foi. Ideia da Sofia. Foi. Ela falou que tem 50%. Clara quase sorriu. Ela mente. Puxou a mãe. Clara apontou o pano para ele. Não estraga seu pedido de desculpa no último segundo. Eduardo levantou as mãos. Tô indo. Deu 2 passos para fora. Parou. Clara. Ela esperou. Eu devia ter deixado você descobrir quem seria naquela época. Clara encostou a mão na bancada. Devia. Eduardo assentiu. Boa noite. Boa noite. Quando ele saiu, Clara não sentiu alívio. Também não sentiu a vontade antiga de vencer uma discussão. A verdade não devolvia 15 anos. Mas agora tinha nome. E, principalmente, não teria mais permissão para dirigir os próximos 15. 3 meses depois, a 2 pontos quase fechou. Não por falta de clientes. Esse detalhe parecia uma piada. Um projeto maior apareceu através de Marina, 20 peças distribuídas em etapas para um pequeno hotel que passaria por reforma. O contrato permitiria que Clara aumentasse a equipe e saísse da oficina apertada. Ela fez as contas. Dessa vez fez direito. Separou reserva. Negociou entrada. Recusou prazo curto. Encontrou um espaço maior no mesmo bairro. Pela primeira vez, pensou em crescimento sem ouvir dentro da cabeça a frase pode não dar em nada. Assinou a reserva do novo imóvel. Uma semana antes de iniciar o projeto, o cliente suspendeu a reforma. Problemas financeiros. Sem data de retorno. A entrada ainda não tinha sido paga porque dependia da primeira etapa. Clara ficou com um novo aluguel prestes a começar e nenhum projeto grande para sustentá-lo. Marina chegou à oficina quando Clara estava ao telefone tentando negociar a desistência do espaço. Pela expressão dela, entendeu antes de perguntar. Quanto Clara mostrou a multa prevista. Marina assobiou. Doe. Bastante. Dá para pagar? Dá. E depois Clara apontou ao redor. Depois eu continuo aqui com menos reserva e ódio da humanidade. Marina puxou uma cadeira. Você já tentou transferir o contrato. Ninguém quer pegar um espaço desses de uma semana para outra. E sublocar parte, preciso de autorização do proprietário. Perguntou Clara, olhou para ela. Ainda não. Pergunta. Clara ligou. Recebeu um não. O proprietário não queria dividir o uso. Tentou negociar uma saída com multa menor. Outro não. No dia seguinte, foi ao banco onde mantinha a conta do negócio e perguntou sobre uma linha de crédito pequena para atravessar os próximos meses. Saiu sem o dinheiro. O histórico da empresa era curto. A renda variava demais. Clara sentou no carro e ficou olhando o volante. Durante alguns minutos, pensou em Eduardo. Ele emprestaria, provavelmente sem discutir. Ela poderia devolver. Não seria uma vergonha. Independência não precisava significar nunca aceitar ajuda. Mesmo assim,
Clara sabia por que naquele momento específico não queria pedir a ele. Não porque precisasse provar alguma coisa, mas porque ainda havia outra saída que ela não tinha tentado. Voltou para a oficina, abriu a lista de orçamentos recusados dos últimos meses. Ligou para 3 clientes. O primeiro já tinha contratado outra pessoa. O segundo não respondeu. O terceiro ainda precisava do serviço, mas queria um desconto que tornaria o trabalho quase inútil. Clara recusou. No fim daquele dia, tinha exatamente 0 novos projetos. Chegou em casa depois das 9. Sofia estava sentada à mesa. A Marina me falou. Clara parou. Marina não devia te contar coisa da empresa. Eu perguntei. Continua não devendo. Sofia empurrou um prato coberto na direção da mãe. Come. Clara sentou. Tirou a tampa. Macarrão. Você fez. Não confia tanto em mim. Meu pai trouxe. Clara pegou o garfo. Ele tá aqui. Foi embora. Você contou. Só falei que você estava com um problema no trabalho. Clara não respondeu. Sofia apoiou o queixo na mão. Ele perguntou se você precisava de alguma coisa. E o que você falou? Que ele perguntasse para você. Clara olhou para a filha. Obrigada. Tô aprendendo limites. Clara quase riu. Na manhã seguinte, Eduardo mandou uma mensagem. Sofia comentou que um projeto foi suspenso. Se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Não vou aparecer com solução que você não pediu. Clara leu 2 vezes. Respondeu. Obrigada. Só isso. Ele não insistiu. No terceiro dia, Marina chegou com uma proposta. Não é cliente. Já gostei menos. Tem uma tapeceira que trabalha num galpão 2 ruas depois do seu espaço novo. Ela quer sair porque o aluguel subiu. Clara esperou. E ela precisa de metade de um lugar. Você precisa pagar metade de um lugar. O proprietário disse que não aceita sublocação. Então não subloca. Vocês 2 entram como responsáveis no contrato. Se ele topar alterar. Clara ficou pensando. E por que ele toparia isso, se não topou ontem? Marina deu de ombros. Porque ontem você pediu para ele receber menos. Hoje você vai oferecer 2 responsáveis pelo aluguel. Clara fez uma careta. Isso é irritantemente lógico. Eu tenho meus momentos. O proprietário não aceitou na primeira conversa. Também não aceitou na segunda. Queria garantias adicionais e dizia que 2 atividades no mesmo imóvel dariam confusão. Clara visitou o espaço com a profissional. As 2 mediram. Marcaram no chão onde cada uma trabalharia. Separaram o armazenamento. Levaram a proposta novamente. Dessa vez, com regras claras de uso e responsabilidade. O proprietário aceitou. Não por gentileza, porque o acordo fazia sentido para ele também. Clara pagaria pouco mais do que pagava na oficina antiga. Em vez do dobro, teria espaço maior. Não precisava contratar ninguém fixo. O projeto do hotel poderia voltar ou não. A 2 pontos não dependeria dele para sobreviver. No dia em que entregou a chave da oficina antiga, Sofia apareceu depois da escola. A folha original com o nome da empresa ainda estava guardada numa gaveta. Clara tirou. As letras de caneta já tinham começado a desbotar. Vai jogar fora? Sofia perguntou. Pensei. Não joga. Por quê? Foi o primeiro. Clara passou o dedo pelo papel. Era feio. Também era nossa mesa de caixa. Verdade. Sofia pegou a folha. Coloca numa moldura. Você quer que cliente veja isso? Não. Coloca no banheiro. Clara riu. Excelente respeito pela história da empresa. Levaram a folha. A placa nova foi instalada na entrada do espaço compartilhado 2 dias depois. 2 pontos. Restauração e mobiliário. Clara ficou parada diante dela com Sofia. A menina tirou uma foto. Agora parece sério. Antes não parecia. Antes tinha sua caneca de chefe. Ainda tenho. Então não ficou tão sério. A mudança não resolveu tudo. Nos meses seguintes, houve semanas boas e semanas ruins. Um cliente atrasou o pagamento. Outro indicou 3. Clara contratou ajuda por projeto quando precisava e aprendeu a não transformar cada aumento de demanda numa promessa permanente. Parou de enviar currículos. Não numa explosão de coragem, só percebeu. Numa terça-feira qualquer. Que fazia quase um mês desde a última candidatura.
Olhou para a agenda da oficina. Tinha trabalho suficiente para 6 semanas seguintes. Então fechou a pasta de currículos. Naquela noite, contou para Sofia. Então agora isso é seu emprego, ao que tudo indica. Demorou. Obrigada pelo apoio. De nada. Eduardo também mudou. Devagar. Errava. Às vezes fazia pergunta demais sobre a escola e Sofia respondia: pai, você está fazendo de novo. Ele reclamava. Depois parava. Começou a buscar a filha sem transformar cada encontro numa auditoria sobre a casa da mãe. Quando precisava mudar um fim de semana, falava primeiro com Clara. Quando Sofia pediu para fazer aulas de desenho, ele não perguntou se aquilo ajudaria em matemática. Só pagou metade e apareceu na primeira exposição da turma, numa sexta-feira, quase um ano depois do divórcio. Eduardo levou Sofia de volta ao apartamento e encontrou Clara tentando colocar uma pequena estante restaurada na sala. Isso passa na porta, ele perguntou. Clara segurava um lado. Essa pergunta seria mais útil antes de eu subir 3 andares. Eduardo tirou o relógio. Segura. Não precisa. Clara. Ela olhou para a estante, depois para a escada. Tá. Mas se quer no se paie. Não processa a 2 pontos. Os dois carregaram. Sofia comandava de cima. Mais para a esquerda, Eduardo resmungou. Ela herdou isso de você. Clara respondeu. Você fala como se não tivesse passado 15 anos dando ordem. Justo. Conseguiram colocar a estante na sala. Eduardo limpou as mãos. Olhou ao redor. O apartamento já não parecia aquele lugar vazio onde ele tinha imaginado a filha sem espaço para estudar. Havia a mesa usada, as cadeiras que não rangiam, uma luminária feita por Clara, fotografias de Sofia, uma pequena poltrona restaurada. Nada parecia caro. Tudo parecia escolhido. Sofia entrou no quarto para buscar uma coisa. Eduardo ficou perto da porta. Posso falar com você um minuto? Clara ajeitou um livro na estante. Pode. Ele demorou mais do que ela esperava. Eu tenho pensado muito no último ano. Isso parece perigoso. Eduardo sorriu. Um pouco. Clara sentou no braço da poltrona. Ele não se aproximou. Eu sei que não tenho direito de pedir que você esqueça nada, certo? E também sei que algumas coisas entre a gente eram boas. Clara esperou. Eduardo mexeu na aliança que já não usava. Como se o dedo ainda lembrasse dela. Às vezes eu penso se a gente teria alguma chance de fazer diferente. Clara ficou imóvel. Ele continuou antes que ela respondesse. Não tô falando de amanhã. Nem tô pedindo para você decidir nada agora. Ela olhou para ele. Eduardo. Ele parou. Eu já decidi. A frase veio sem agressividade. Talvez por isso tenha atingido mais. Eduardo assentiu uma vez. Tá. Clara apoiou as mãos nos joelhos. Eu não quero voltar. Ele desviou os olhos para o chão. Porque não confia em mim. Também. Eduardo recebeu aquilo. Clara continuou. Mas não é só isso. Se fosse só punição, talvez um dia passasse. Então, o que é Clara olhou ao redor. Eu gosto da mulher que eu tô conhecendo agora. Eduardo ficou quieto, e eu não quero que ela tenha que voltar para dentro daquele casamento para provar que te perdoou. Ele passou a mão pela nuca. Eu nunca pediria que você desistisse disso de novo. Eu acredito que hoje você não pediria. Mas não é suficiente? Não. Eduardo caminhou até a janela. A parede do prédio vizinho continuava a mesma. Eu achei que, se eu mudasse de verdade... Clara interrompeu sem dureza. Você precisa mudar porque não quer mais ser aquele homem. Não para ganhar uma recompensa no final. Ele olhou para ela. Ficou alguns segundos sem responder. Essa foi cruel. Foi. É justa. Clara se levantou. Você tá sendo um pai melhor. Eu tô tentando. A Sofia percebe. E você, ela entendeu. Eu também. Eduardo assentiu. Não sorriu. Mas alguma coisa nos ombros dele pareceu ceder. Então é isso. Entre nós como casal. Ei. E como família, Sofia apareceu no corredor justamente nessa hora. Que família? Os dois olharam para a menina. Eduardo respondeu. A nossa. Sofia estreitou os olhos. Vocês vão voltar. Clara falou. Primeiro. Não. A menina olhou para o pai.
Eduardo colocou as mãos nos bolsos. Não. E vocês tão bem? Clara olhou para ele. Eduardo respondeu. A gente tá aprendendo. Sofia fez uma careta. Isso é uma resposta de adulto. Você vai sobreviver, Clara disse. A menina apontou para a caixa no chão. Então, alguém pode me ajudar com isso. Eduardo pegou um lado. Clara pegou o outro. Sofia abriu caminho. Não era uma família remontada. Era outra forma. E, dessa vez, ninguém precisava desaparecer para ela funcionar. Alguns meses depois, o contrato do apartamento venceu. O proprietário queria aumentar o aluguel mais do que Clara estava disposta a pagar. Ela fez as contas. Visitou outros lugares. Não procurou luxo, procurou uma cozinha onde Sofia pudesse estudar enquanto ela preparava jantar. Um quarto com uma janela melhor e um canto onde coubesse a pequena estante que quase derrubara Eduardo na escada. Encontraram um apartamento um pouco mais afastado. Num prédio simples. Tinha 2 quartos. Uma sala pequena, uma varanda estreita onde cabiam 2 cadeiras. O aluguel era maior que o antigo, mas cabia no orçamento da 2 pontos sem tocar na reserva. Sofia entrou na primeira visita e caminhou pelos cômodos como se estivesse avaliando um imóvel milionário. A parede daqui é feia. Clara passou a mão pela tinta. Dá para pintar. E esse armário dá para trocar os puxadores. A varanda é pequena. Você pretende criar? Cavalo. Sofia abriu os braços. Eu só tô avaliando. Clara assinou o contrato uma semana depois. No dia da mudança, Eduardo apareceu cedo. Trouxe caixas. Não móveis. Não dinheiro. Caixas. Sofia falou que vocês não tinham suficiente. Clara pegou uma. Obrigada. Posso carregar? Pode. Marina apareceu mais tarde com café e uma planta pequena. Sofia olhou para a planta. Ela vai morrer. Marina pareceu ofendida. Que confiança! Minha mãe esquece até de beber água. Clara passou carregando uma caixa. Eu tô ouvindo. A mudança levou o dia inteiro. Quando todos foram embora, restaram Clara e Sofia na porta. Havia caixas na sala. A mesa usada estava desmontada. A placa antiga com 2 pontos feita à mão estava dentro de uma moldura barata. Apoiada perto da parede, Sofia entrou primeiro. Depois parou. Voltou. Mãe. O quê? Entra comigo. Clara estava com 2 sacolas nas mãos. Sofia. Eu já entrei umas 20 vezes hoje. Não vale. A menina segurou uma das sacolas. Agora acabou a mudança. Clara olhou para a filha. Então saiu novamente para o corredor. Sofia fechou a porta. As 2 ficaram do lado de fora. Isso é ridículo. Você fazia eco com colher no outro apartamento. Eu estava emocionalmente instável. Claro. Sofia colocou a chave na fechadura. Girou. Abriu a porta. Pronta, Clara olhou para a sala cheia de caixas. Não havia mansão, não havia dinheiro sobrando em quantidade suficiente para nunca mais se preocupar. Não havia marido esperando lá dentro para terminar a história com uma reconciliação conveniente. Havia trabalho na agenda para 2 meses. Uma reserva pequena no banco. Uma filha que já não precisava perguntar se a mãe sabia o que estava fazendo. E havia Clara, inteira o bastante para não precisar fingir que nunca tinha quebrado. Agora ela respondeu. As 2 entraram. Naquela noite, jantaram no chão porque a mesa ainda não tinha sido montada. Sofia abriu 2 potes de comida. A gente voltou para o começo. Clara olhou para as caixas. Não. Estamos comendo no chão. Isso é verdade. Sem mesa. Temporariamente. Sofia apontou o garfo para ela, igual da primeira vez. Clara sorriu. A diferença é que agora a gente sabe montar uma. A menina riu. Depois encostou a cabeça no ombro da mãe. Clara ficou olhando pela porta aberta da varanda. 12 meses antes. Ela tinha saído do divórcio sem saber o que faria no dia seguinte. Não reconstruiu tudo de uma vez. Primeiro foi uma cadeira jogada fora. Depois uma mesa usada. Um cliente. Um erro. Um aluguel pago. Um limite colocado. Uma verdade que doeu. E mais uma escolha feita por ela mesma. Sofia levantou o rosto. Amanhã a gente monta a mesa. Clara beijou o topo da cabeça dela.
Amanhã, promete, prometo. E depois Clara olhou para a filha. Sorriu. Depois a gente vê o resto. Dessa vez, nenhuma das duas teve medo da resposta. E agora me conta uma coisa. Qual momento dessa história mais ficou com você, Clara? Descobrindo que Eduardo tinha recusado aquela oportunidade no lugar dela. A coragem de continuar quando a 2 pontos quase não conseguiu crescer. Ou o momento em que ela pôde perdoar sem precisar voltar para o casamento. Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história chegou até você hoje, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir que recomeçar nem sempre parece uma grande vitória no começo. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história também.